Nunca houve dúvida quanto à boa relação entre os governos venezuelano e brasileiro, principalmente Chávez e Maduro, com governos petistas de Lula e Dilma. Essa relação foi cortada durante os 4 anos do governo Bolsonaro, mas assim que Lula foi reeleito, logo ele reatou as relações de amizade e comércio com a Venezuela, tendo até mesmo convidado Nicolás Maduro para sua posse. Mas nos últimos meses, principalmente após as eleições na Venezuela, os dois países têm trocado acusações que foram escalando e foram chegando a níveis mais sérios, e o ápice disso aconteceu no último dia 6 de setembro, quando o governo venezuelano cercou a embaixada argentina em Caracas, que estava sendo custodiada pelo Brasil, e ainda está sendo custodiada pelo Brasil, cortou luz e água da residência e informou que o Brasil não era mais responsável pela embaixada argentina. Com esse incidente da embaixada, qual pode ser a consequência na relação entre os dois países? Isso significa o fim da amizade entre Lula e Maduro? Será que essa crise entre os dois países vai se agravar ou Maduro vai recuar e vai manter a paz na região? Bem-vindo ao canal Geopolítica Mundial, obrigado por estar assistindo o vídeo, já aproveite e deixe o seu like e se inscreva no canal, isso é muito importante para o nosso crescimento e para o nosso trabalho. No último mês e meio, a situação na Venezuela se agravou bastante após as eleições, que foram no dia 28 de julho. Nicolás Maduro se declarou vencedor da eleição, mesmo sem comprovar atas e sem demonstrar o resultado final da apuração. Ele simplesmente se nomeou presidente do país, e a CNE, que é o Conselho Eleitoral, que é completamente aparelhado e dominado pelo Maduro, confirmou a vitória dele sobre Edmundo González. Depois de Maduro se autodenominar o vencedor da eleição, começaram protestos pelo país inteiro. Esses protestos levaram à prisão quase 2.000 pessoas, houveram mortos, feridos, e no final, Edmundo González teve que procurar asilo em uma embaixada. A princípio foi na embaixada holandesa, mas ninguém sabia disso, e depois ele foi para a embaixada espanhola. Com tudo isso que aconteceu, cada vez mais Maduro demonstrou o quanto ditatorial é o governo dele. Logo após as eleições, o governo argentino também, do Milei, fez duras críticas ao governo de Maduro. Isso levou à expulsão dos embaixadores e de todo o corpo diplomático argentino em Caracas. E antes de liberar a embaixada, eles negociaram com outro país que tomasse conta da embaixada, pois tinham e ainda tem 6 pessoas asiladas dentro da embaixada. São 6 opositores do Maduro, faziam parte da campanha da Maria Corina Machado. Essa negociação acabou com o Brasil sendo nomeado para tomar conta dessa embaixada. Então, no dia 6 de setembro, o governo venezuelano faz um comunicado dizendo que não reconhece mais o Brasil como responsável pela embaixada argentina em Caracas, corta água, luz da residência e cerca a residência, com o intuito de fazer esse corpo diplomático deixar o local para que eles pudessem invadir a embaixada e prender essas pessoas que se encontravam dentro da residência. A embaixada ficou cercada por 3 dias, isso fez com que a relação entre Brasil e Venezuela ficasse ainda mais abalada do que já estava ficando após as eleições. Com essas decisões que o Maduro tem tomado, ele corre um sério risco de perder o principal parceiro da Venezuela na América. Para a Venezuela, cortar relações com o Brasil iria trazer consequências desastrosas para o país. Eles já dependem inteiramente de importação de bens de consumo, porque eles não produzem praticamente nada além de petróleo. Eles iriam depender de outros países parceiros que pudessem exportar isso para eles. E os países parceiros são muito mais distantes do que o Brasil. Mas obviamente que os dois países, os dois governos trocam acusações e trocam farpas. Lula ainda não reconhece Maduro como presidente eleito na última eleição. Maduro faz críticas ao governo Lula, dizendo que não questionou a eleição brasileira há 2 anos atrás. Então os dois ficam trocando certas acusações, mas eles não vão deixar de ser parceiros, obviamente. Um outro fator de preocupação para o governo venezuelano foi a saída do país do Edmundo González Urrutia, que era o opositor do Maduro. Segundo fontes publicadas por ele e por Maria Corina Machado, seriam os reais vencedores da eleição. Edmundo González deixou o país no último domingo, dia 8, em direção à Espanha. Ele estava asilado na embaixada espanhola. O Edmundo González estava com uma ordem de prisão do Ministério Público venezuelano por não ter se apresentado para dar explicação a respeito das atas que foram divulgadas na internet pelo partido dele e da Maria Corina Machado. Obviamente que se ele tivesse se apresentado, ele iria ser preso. Ele já tem uma idade avançada, tem 75 anos, então ele tinha solicitado asilo
na embaixada espanhola e de lá ele conseguiu negociar para viajar diretamente para a Espanha com status de asilado político. O governo venezuelano alega que houve uma negociação entre os dois países, mas ainda não se sabe ao certo se isso realmente chegou a acontecer ou se eles simplesmente querem passar uma imagem de democráticos por terem deixado um opositor político sair do país. A Maria Corina Machado ainda está na Venezuela, embora não se saiba onde, provavelmente também esteja asilada em alguma embaixada, porém ninguém sabe em que local ela se encontra. Mas ela também corre o risco de ser presa e na Venezuela as pessoas não têm muito direito a nada. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por terem assistido até aqui, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, é grátis e para mim vai ser uma enorme ajuda.